Botafogo está na final da Libertadores, é um jogo só, mas se ele encaixar esse tipo de jogo que ele tem encaixado eventualmente, né? Não em todas as partidas, mas com alguma frequência, se ele encaixar isso, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro, que é um belo time de futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, o quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio, que a gente fala isso e a gente fala no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time está dando gosto, mas aquele do Botafogo a gente fala há meses. Isso, para mim, é o que mais impacta. Tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos você teve situações que fugiram um pouco do controle. Final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil. Mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho né? que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Dá para comparar. Meu filho já fez essa pergunta ontem. Aí eu falei, espera acabar. Aí ele falou, mas se ganhar a Libertadores, aí já tem a discussão. Mas eu não estou colocando nem questão de títulos, que pode igualar, né? Aqueles títulos de 2019, Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, mas eu estou colocando a qualidade de jogo que ele consegue colocar em prática. Tem conversa aí. Eu acho com que estilos diferentes. Eu acho que sim. O Paiva, eu só não concordo com o Paiva quando ele fala que tem que pedir desculpa pelo resultado. E tem que pedir desculpa pelo desempenho. Porque o resultado... Também. Quem tem que pedir desculpa pelo resultado é o Botafogo, que podia ter feito mais. É que não precisava também fazer mais. Entrou leve, fez os 2 gols de cara, dosou. Tá? Agora é um time, assim, fascinante. O jeito que o Botafogo imprime o jogo, e o Dom que falou, estamos falando dele o ano inteiro e em novembro. Né? Então chama muita atenção essa qualidade de jogo, o Savarino jogando um futebol de outro planeta. Para mim, o melhor em campo ontem. O Botafogo teve tantos problemas esse ano. Você vê o Júnior Santos, que fecha o placar ontem. Um lindo gol também, hein? Ele era um jogador absolutamente fundamental quando se machuca. Ele volta, ainda é o artilheiro da equipe. Ontem ainda 19 gols. Ampliou isso. E muita qualidade, muito acerto nas reposições. Igor Jesus, um jogador importantíssimo. Essa finalização do o Almada. A gente não falava que o Flamengo era o malvadão? O Botafogo é uma equipe desalmada, porque ela não tem dó dos adversários. Ontem até tirou um pouquinho o pé, mas é realmente muita qualidade, muito a cabeça no lugar, né? O psicológico muito bom nesse momento. Muito jogador bom, muita gente fisicamente jogando bola, hein? Nos trinques, porque tem reposição para todas as posições. O Botafogo caminha a passos largos. Eu apostaria até mais no título brasileiro que no da Libertadores, porque a Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer, tem um time de qualidade do outro lado que também é o Galo. Agora, no brasileiro, a toada é para título, até porque agora a diferença é de 6 pontos, o Botafogo está plantando hoje a sua vantagem de amanhã. Essa vitória, por exemplo, começa na estratégia contra o Peñarol, na felicidade de fazer uma diferença grande que permite botar o time fresco num clássico contra o Vasco. Nessa toada, o título brasileiro está muito próximo. Que o outro também, um jogo só, você pode ver de um lado positivo ou negativo, de um lado mais fácil ou mais difícil. E um baita adversário. Um jogo só, você está muito próximo. Mas um jogo só, o Galo também pode fazer um jogo igual. O que o Galo tem que pensar, ou o Palmeiras, o Fortaleza, os que ainda sonham em tirar esse título brasileiro do Botafogo, é pensar naquele Botafogo e Criciúma,
que o Criciúma dificultou. O próprio Bragantino e Botafogo, que o Botafogo ganha, mas ganha suando com gol de cabeça no final. Porque se for pensar em vários jogos como o jogo de ontem, aí dificulta. Porque aí é um Botafogo voando, né? É muita gente. Além do coletivo, é muita gente individualmente de forma absurda. O Igor, o Luiz Henrique, os dois laterais, Vitinho, Alex Telles, sem contar o Cuiabano que estava jogando, aí os zagueiros, aí os volantes, Marlon Freitas. Muita opção. É um absurdo. E esse time acrescentou, Abel, uma coisa que aquele time do Luiz Castro já tinha no ano passado, que essa imposição física, aquele time do Castro também tinha. Né? Roubava e ia. Agora, Cansou no segundo turno. Esse time tem mais opções técnicas mesmo. É muita gente boa trocando a bola. Veja os nomes dos jogadores que participam dos gols do Botafogo. Podia ser qualquer um deles na conclusão e na construção. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. São os principais jogadores hoje. Nenhum deles estava no passado. Né? Jogadores ofensivos do Botafogo. E tem esse aspecto, né? O Eugênio falou dos gols, eu concordo, todos em transição, que é a principal característica ainda desse time. Mas ele pega a defesa fechada e fez o que fez contra o Peñarol. Então é um time que tem diferentes alternativas para jogar com posse, ainda que seja a principal marca desde o ano passado, as jogadas em velocidade de transição, ele sabe jogar, ele tem muito mais repertório. E isso ganha muito mais força no Botafogo dessa temporada. Acho que esse é o grande diferencial. E outra, né, o Donk, eu falei aqui dos jogadores de frente, mas dentro do que você está falando, hoje ele tem o Vitinho na lateral direita, que é melhor do que tinha antes. Sim. Hoje ele pode escolher na lateral esquerda. Ontem jogou o Cuiabano no final, né? Entrou no segundo tempo o Cuiabano, que vinha sendo um dos destaques do time. Só que perdeu espaço para o Alex Telles, que é um jogador de nível de seleção. Estava na Copa do Mundo passada, só isso. Então ele vai buscar as reposições para melhorar cada vez mais a qualidade. Foi até o Textor falou isso, né, depois do jogo. A ideia é ir melhorando cada vez mais. Então você subir um degrau, ali na frente você sobe mais um, e até onde vai chegar, eu não sei. É o bom. O que dá para dizer que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. Ou em outras palavras. Ali, os 15 minutos iniciais aí do jogo foi um verdadeiro massacre, né? Porque o Botafogo faz 2-0, já podia ter feito 3, 4, impressionante. Meteu bola na trave, é bom lembrar, né? Antes até de fazer os gols. Então, foi um Botafogo avassalador. O Vasco não tinha nem entrado em campo e já estava perdendo por 2-0. Depois acho que é até normal, pela maneira como o Botafogo joga, pela característica dos jogadores que tem dele dizer um pouquinho, bom, eu vou baixar um pouco as minhas linhas, vou tentar chamar o Vasco. O Vasco até criou 2 chances, como o Birner disse, mas o Botafogo rapidamente criou outras chances na sequência e poderia ter vencido por mais, né? Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Acho que as coisas elas vão se acumulando e os benefícios de um campeonato vão se vendo nos outros campeonatos. O Birner falou muito bem, a gente disse aqui, né? Quando o Botafogo ganhou do Peñarol do jeito que ganhou no jogo de ida, a gente falou, cara, eu até brinquei, falei, o 4º e o 5º gols valem muito para o Campeonato Brasileiro, para poder escalar os principais jogadores contra o Bragantino e contra o Vasco. Bom, a gente viu, o Botafogo sofre para ganhar do Bragantino, mas ganha do Vasco da maneira que ganhou. Acho que também a pressão hoje era menor para vencer esse jogo. Você falar, não, se o Palmeiras ganha e o Botafogo precisa ganhar para recuperar a liderança, é uma coisa. Agora, o Botafogo já tinha até aquele pensamento, mesmo que não ganhar, mesmo que empatar, já vai abrir 4 pontos. Vai abrir 4, o empatezinho já era negócio. A derrota do Palmeiras turbinou o Botafogo hoje. Eu acho que sim. Eu acho que turbinou e até, de alguma maneira, facilitou que o time entrasse mais relaxado no sentido bom, né? Não nervoso, não tenso. Aí o Botafogo ganha do jeito que ganhou, assim, completamente avassalador. E acho que essa vitória e os 6 pontos sobre o Palmeiras agora vai inverter. Talvez possam fazer uma diferença muito grande para a final da Libertadores. Porque, assim, na minha opinião, o Botafogo não ia, se tivesse 3 pontos à frente do Palmeiras, se estiver a 3 pontos à frente do Palmeiras na hora que o confronto direto acontecer, mesmo com a final da Libertadores ali na frente, o Botafogo, ele ia com o seu time, com a sua força máxima, com seus principais jogadores para enfrentar o Palmeiras, mesmo com o final de Libertadores. Agora, sinceramente, eu acho que com 6 pontos de vantagem, se essa vantagem se mantiver até ali,
Você pode, não estou dizendo que você vai pôr os reservas, mas acho que o Botafogo pode parar e pensar, não, pera lá, tem esses 2 ou esses 3 aqui que eu preciso dar uma segurada. Óbvio, se a vantagem de 6 pontos se mantiver. E acho que olhando para a tabela, tem tudo para se manter. Acrescentando-se o fato de que agora, mesmo nos critérios de desempate, ou o Botafogo está à frente, ou está muito parelho, né? Como é o caso. 2 vitórias a mais. 2 vitórias a mais. Na minha esquerda eu olhei para esse senhor que está aqui, eu olhei com uma cara de dúvida e vi uma cara de dúvida maior ainda que a minha. Sobre isso que o Jean falou? Porque é o seguinte, eu ia falar disso um pouquinho mais à frente, mas tá aqui, a bola tá pingando na mesa. Inverte a ordem. Depois a gente Vamos volta inverter a pro jogo. ordem, vamos no que tá... Daqui a pouco a gente fala dos jogadores, evidentemente, vamos ouvir o Arthur Jorge, coletivo, mas é o seguinte, vamos lá, você levantou essa bola. Se essa diferença ficar em 6 pontos, jogo contra o Palmeiras, dia 26, a 4 dias da final da Libertadores. Tem essa ideia de que, olha, de repente pode entrar... Vocês com reservas, time mesclado e tal. Reservas jamais. Mesclado acho. E tal. É isso. Ok. Porque você pode até perder. Reservar Você vai outro. Que você perca. Até você porque, só para destacar, William, a gente olhava hoje para o banco do Botafogo, você tinha Júnior Santos, Não, os caras que... Tiquinho, Júnior Santos entrou, meteu o gol. Eduardo. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo. São jogadores que eram protagonistas do time da temporada passada. Exatamente, é um elenco fortíssimo. Então você tem essa possibilidade. Você pode entrar com um time mesclado e tal, etc. De repente você pode até perder e continua 3 pontos. Mas você tem E aí você meio que descansa, né? A palavra certa não é descansar, mas você poupa um pouquinho ali para a final da Libertadores chegar voando. Mas você tem um outro cenário. Porque se você chegar com a diferença de 6 pontos e colocar a força máxima e ganhar o jogo, você é campeão, já resolve o Campeonato Brasileiro antes da Libertadores e ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Comemora o título lá. Tem essa questão também. Para que lado você vai, Calçade? Olá, boa noite. Boa noite. Eu jamais colocaria em risco a Libertadores da América. Tá. Tudo que eu pudesse fazer... Isso aí eu, né? O Bini pensa. Sim, a gente vai trocar isso aqui. E não quer dizer que esteja certo ou errado. A gente está dando a nossa opinião, né? A minha opinião é a seguinte, cara, Libertadores da América, prioridade total. É o título inédito. Até porque é o seguinte, cara, a próxima rodada do Botafogo, a próxima é Cuiabá em casa. Então, não adianta ganhar do Vasco no Clássico e tropeçar. Claro. Cuiabá. Depois tem o ganhar. E depois tem o Vitória fora, Você né? está pensando que, vamos imaginar, mais 3 pontos nesse jogo. O Palmeiras tem o Grêmio, certo? Isso, agora sexta. Tem o Grêmio em casa. e tanto assim, meio... A situação está meio esquisita, né? Depois Grêmio? do Palmeiras, né? Depois de perder o Clássico, né? Sim, sim. Então tá meio esquisito. Essa é a minha visão. Então, a Libertadores, jamais eu colocaria em risco um jogador ou a possibilidade da final. Até porque é o seguinte, o adversário do Palmeiras, o Atlético, você acha que vai se arregaçar durante a semana, antes da final da Libertadores? Os caras vão ficar ali, o Hulk vai ficar dentro do gelo, né? Então, cara, você tem que chegar num nível de competição para lá de ideal e não colocar em risco uma vantagem que você já tem. E ele vai levar vantagem diante do Palmeiras. Ele vai chegar nesse confronto com a vantagem, né, diante do Palmeiras. Ele vai chegar numa situação que é para que serve esses 6 pontos a mais? É para, de repente, gastar na hora certa. Então, mas agora, Calçade, mas vocês acham que o Botafogo tivesse 1 ponto a mais que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não. No jogo, 4 dias antes da final da Libertadores, ele ia entrar com o time reserva? Mas ia priorizar a Libertadores. Não, mas não ia entrar por isso... Não precisa reserva, não. Até porque isso poderia ter um impacto na Libertadores. Exato. Mas a gente está falando de 6 pontos, não de 1. Claro, não, então, mas o que eu falei, peraí, não, mas só pra... Porque o Birner falou, não, eu olhei pro... O que eu falei foi exatamente por causa dos 6 pontos. Mesmo com um Eu tô ponto... falando por causa dos 6 pontos. O meu ponto é, pelo que o Arthur Jorge mostrou, inclusive, durante a temporada inteira. O meu ponto é muito claro. Se o Botafogo, pelo que o Arthur Jorge mostrou na temporada inteira, se o Botafogo estivesse 3 pontos que fosse à frente do Palmeiras... No jogo antes da final da Libertadores, ele não ia com reservas nessa partida. Bom dia, torcedor e torcedora alvinegra. Um ótimo dia para todos. Como é bom aqui estar iniciando, né? Essa quarta-feira abençoada com essa grande vitória do nosso glorioso que está praticamente com as 2 mãos na taça desse Campeonato Brasileiro que a gente não ganha desde 1995. Desde 1995. Então, assim, o torcedor do Botafogo tem que se orgulhar
Esse time é um time histórico. É o melhor time do Botafogo de todos os tempos. É esse time aí. Desde a temporada passada, o Botafogo vinha se destacando. Só que esse time de 2024 é uma grande seleção. É uma grande seleção. Todo mundo está de parabéns, né? Savarino, Almada, Luiz Henrique, sabe? Alex Telles, todo mundo jogando bola, todo mundo circulando de um lado pro outro, sabe? Com muita intensidade. O torcedor alvinegro tem que bater palma para esse time, porque é um time histórico. Eu sou muito feliz de ter visto esse time jogar e assim, vamos em busca desse título do Campeonato Brasileiro inédito e dessa Libertadores que o Botafogo merece muito. Joga o melhor futebol do Brasil e da América do Sul. Botafogo joga o melhor futebol da América do Sul, essa que é a verdade. Então é isso, galera. Me diga aqui, deixa aqui nos comentários pra vocês quem foi o craque da partida pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!